E a diferença entre a pessoa que está realmente crescendo, se desenvolvendo e está avançando na carreira e aquela outra pessoa que é estagnada e que realmente não vai conseguir se mover é o tempo de reação que ela tem. Tem uns que percebem um erro e ficam prostrados ali por causa desse erro e acabam não fazendo nada para consertar, enquanto as outras pessoas veem alguma coisa acontecer e já querem achar logo a solução para evitar que mais problemas aconteçam. Ninguém tropeça no pedregulho, né? Porque o pedregulho, você tá vendo ele ali, uma pedra gigante, uma rocha, uma montanha, você tá vendo ela ali. Mas as pedrinhas pequenas, aquelas que você não tá vendo, não tá dando atenção, são elas que te fazem tropeçar, são elas que atrapalham o seu resultado, são elas que podem acabar manchando um pouco aquele marketing pessoal, a sua autoridade em determinados assuntos. E você tem que ficar atento também a essas pedras pequenininhas. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do seu querido Descompressão, onde nós, do Carreira Sem Frescuras, falamos um pouco da nossa vida, dos nossos perrengues, porque nós sabemos que tá todo mundo aqui de saco cheio dessa história de só falar coisa boa no LinkedIn, só falar de felicidade no Instagram e esconder a parte que realmente importa, a parte que realmente interessa a gente que gosta de uma fofoquinha, que é saber dos perrengues. E é por isso que a gente do Carreira Sem Frescuras começou o Descompressão, eu e o Felipe. Deixa eu trazer o Felipe aqui para não ficar falando sozinho, né? Olha Fala aí, Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo. A gente vem aqui para, como diz o nome do nosso canal, descomprimir, adorei a metáfora, um pouco a nossa coluna, que quando a gente chega nos 30, pessoal, a coluna não é a mesma, tá? Vocês vão perceber isso, se não já chegaram. Mas falar um pouco dos perrengues, tirar um papo furado, como dizem por aí, mas conversar no final do dia, não, Felipe? Como é que você tá, cara? Como tá a Alemanha? Porra, a Alemanha tá fria, acho que até é vacilo falar isso, né? Passando por esse frio da Alemanha aqui, enquanto o pessoal no Brasil está derretendo com 50 graus, mas aqui começou a esfriar por conta do inverno, né? A gente está entrando não, né? Já está terminando novembro, dia 20 de novembro, e aí o clima aqui já começa a ficar um pouco mais chuvoso, frio, e daqui a pouco vem a neve, né? Então a Alemanha está fria, está cinzenta, é como as pessoas conhecem a Alemanha aí na maior parte do tempo. Então, nada de novo sob o sol. Que nem sol tem, né? Porque tá nublado, provavelmente. Nem sol tem. Hoje ele até ameaçou aparecer assim, só porque a gente falou que ia ficar dentro de casa o dia inteiro. Aí ele ameaçou aparecer, mas ele já se escondeu de novo. Mas fora isso, tá tudo tranquilo. É complicado. Não, é legal você... Pode falar. Não, diz. Eu ia falar que foi legal a parte da introdução, né? Que você disse que a gente gosta de uma fofoquinha. Talvez a gente possa transformar o Descompressão em fofoca de carreira, né? Acho que a galera vai se interessar até mais. Boa. Fofoca das empresas, né? O lugar onde a galera conta as fofocas pra gente e a gente passa a fofoca pro povo. Eu acho que isso, inclusive, poderia ser o nosso próximo episódio, porque vou pensar nessa pauta de uma fofoquinha aí pra dar uma desenvolvida. Tem gente, não, fofoca é coisa de gente tóxica. Aí já pode sair do perfil aqui. A gente nem quer sai, não quero não. Não, falando sério, mas é porque você falou isso, eu lembrei que a maior parte dos conteúdos que a gente posta no Carreira Sem Frescuras no Instagram, que bombam muito, né? Porque já teve vários conteúdos que viralizaram. Sim. Todos esses que viralizam, ou você tá falando mal dos colegas de trabalho, ou tá falando mal do chefe, ou tá falando mal da empresa como um todo. Mas os conteúdos que a gente coloca de conteúdo tipo de valor, aquilo que vai te ajudar a crescer, se desenvolver, a galera não se interessa muito, né? O pessoal se interessa muito pela fofoca, né? Então, acho que é bom a gente pensar e repensar nesses conteúdos que a gente posta no Carreira Sem Frescuras. Não, e o melhor é que você falou, né, de clima. Eu até botei aqui um stories um dia desse, acho que essa semana agora que passou, que a gente tá acostumado, né? Por exemplo, em Recife, ou até em São Paulo mesmo, Recife não tem flutuação nenhuma de temporada ao longo do ano, né? De estação do ano. Sempre é aquele negócio, entre 25 e 30, 25 e 30, 25 e 30. São Paulo você ainda vê uma coisinha, né? Você vê alguns dias ficando mais cedo, ficando dia mais cedo, ou quando tá mais pro lado do inverno, ficando dia mais tarde, e demorando mais quer dizer, sendo mais rápido para noite descer, né? Para noite cair. E aqui é o extremo, né? Imagino que na Alemanha também. Assim que eu cheguei, a gente chegou aqui no finalzinho do verão, tava ficando de noite de 8 horas da noite. Né? Tava o sol saindo lá para as 8 horas. Agora, 4h30, já tá o sol desistindo da vida. E fica de dia lá para as 7, 7h20, entendeu? Então, isso é muito interessante, porque isso afeta muito as pessoas como um todo. Você vê a galera já meio triste, né? Enquanto no verão tava todo mundo, festa, não sei o quê. Aqui não, começa um vento do inferno de frio, que o inferno não é quente, pessoal, o inverno é frio, tá? É gelado. E ele acha um buraco na sua roupa, é incrível isso. O vento é muito inteligente. Você tá todo empiriquitado no casaco.
do nada vem uma frestinha de vento pelo buraco da sua meia, que você nunca pensou que ia precisar se preocupar com isso. Pela meia, entra pela perna, vai subindo e bate aqui no seu queixo, daqui para cima, para lhe congelar por dentro. É incrível isso, bicho. E não tem como você fugir. Aqui na Alemanha é mais ou menos assim também, quando tá no auge do verão, a gente tem sol até umas 10 horas da noite, tipo, esse ano a gente teve sol, tipo, 9h30, 10 horas da noite, e eu começo e amanhece, pô, até me perdi com você trocando a câmera aqui, diretor, mas amanhece um pouco mais cedo, né, começa, tipo, quando dá 4h30, 5 horas da manhã, o sol já tá nascendo, e fica aquele dia muito longo, e é a época do ano que as pessoas são mais felizes, né, principalmente no trabalho, então a galera já é mais proativa, o pessoal te responde bem, tá todo mundo bem humorado nas reuniões, e agora, começando aí o inverno, né, final do ano, você já vê que as pessoas já estão um pouco mais sem paciência, a galera já começa a ficar emburrada, porque os dias são só dias de chuva, né, tá todo mundo de manhã cedinho numa reunião, todo mundo já cheio de cachecol e coisas, acho que o clima já começa a mudar e a gente já vê que a paciência das pessoas no trabalho também já fica um pouco diferente, né. Então, mas é interessante isso, cara, como ver essa mudança acontecer. É muito bacana. Mas, assim, voltando para a parte das fofocas, mas antes das fofocas, dos perrengues, né? Porque eu acho que um dos maiores erros que eu vejo com alguns influenciadores de carreira, de conteúdo como um todo, é só mostrar a parte maravilhosa, né? Eu gosto de ver a galera passando sufoco. Porque isso é no sufoco que o ser humano gera empatia, né? É no sufoco que a pessoa se conecta. Passou algum sufoco essa semana, Felipe, para contar aqui pro pessoal? Você é um escroto, né, cara? A gente, pessoal, combina antes de gravar com vocês aqui, ó, tem a coisa que a gente não vai falar. Aí na hora, o colega ele vai e fala. Mas vamos falar, não tem problema. Pode falar, pô, faz bem, tá aqui. Mas é bom também, né, até pra mostrar pra vocês assim que a gente fala as coisas aqui, a gente compartilha com vocês a carreira de vocês, mas a gente também está suscetível, né, a cometer alguns erros, alguns vacilos, mas como a gente já conversou bastante no Carreiras Sem Frescuras, dos conteúdos que a gente criou, o importante é que quando você comete um erro, ou alguma coisa, né, acaba saindo não como planejado, você tenha, o que mais importa é o tempo de reação. É o momento em que você percebe que fez algo errado, que deu algum problema, e a diferença entre a pessoa que está realmente crescendo, se desenvolvendo e está avançando na carreira e aquela outra pessoa que é estagnada e que realmente não vai conseguir se mover, é o tempo de reação que ela tem, né? Tem uns que percebem um erro e ficam prostrados ali por causa desse erro e acabam não fazendo nada para consertar, enquanto as outras pessoas veem alguma coisa acontecer e já querem achar logo a solução para evitar que mais problemas aconteçam. Então, nessa semana, tiveram duas situações interessantes comigo no trabalho. Vou contar a primeira. A primeira não foi nenhum erro meu, mas a gente estava no meio de uma discussão no trabalho por conta de algumas questões que a gente tinha que atualizar em alguns planos e tudo mais. E dentro dessas discussões, teve uma tarefa que deveria ter sido feita por alguém no início do ano, e essa tarefa não foi feita durante 5, 6 meses. E agora, esse problema acabou estourando. E aí, é aquela velha máxima, né, cara? Filho feio não tem pai. Então ninguém queria assumir o BO, tá ligado? Era um problema que tinha acontecido. E aí a gente entrou na reunião e ficava um gerente falando assim, mas isso daqui não estava sobre a minha gestão, é o outro, mas eu comecei a trabalhar nesse time na semana passada, então esse não é o meu problema, e o outro, mas a pessoa que cuidava disso no passado não está aqui, e aí a outra pessoa falava, mas era para você ter visto isso daí assim que você entrou e você postergou até agora para não fazer. Então começou uma discussão e começou um empurra para lá, empurra para cá, e ninguém queria assumir o problema. E aí, em um certo momento, eu parei a reunião, liguei meu microfone e falei assim, olha, gente, eu entendo que aconteceu esse problema, eu entendo que a gente está enfrentando esse problema agora, mas, cara, essa é a realidade. A gente pode ficar discutindo aqui durante 2 horas e a gente não vai mudar o que aconteceu no passado. Então a gente pode começar aqui, ó, a fazer o finger point, né? Tipo, vamos apontar o dedo na cara de cada um para ficar tentando achar culpado. Mas ao invés de achar culpado, vamos tentar achar uma solução para o problema que já está aqui. E aí um desses gerentes que estava discutindo, ele falou, porra, Felipe, você tá certo. Vamos parar de tentar achar culpado e vamos procurar achar uma solução. E aí a reunião já começou a caminhar para um outro ponto, para uma outra forma, né, de posicionamento das pessoas. Antes a gente ficou mais de meia hora numa discussão que não levou ninguém a lugar nenhum, porque era uma discussão tentando achar culpados para o problema que aconteceu, e depois, em 15 minutos, a gente conseguiu definir um plano de ação, achar um responsável para fazer e conseguiu definir e consertar o problema no sistema. Então, depois que saiu da reunião, foi algo que eu fiquei refletindo. Cara, realmente, às vezes a gente fica envolvido por alguns problemas e ao invés de tentar achar soluções para esses problemas, a gente cria mais problemas
tentando achar culpados para eles, né? E aí você acaba falando alguma coisa que não deveria falar, briga com alguém que não deveria brigar, e isso acaba mexendo um pouco, né, impactando as relações que você tem no trabalho, as relações com as pessoas, e quando você deixa essas relações mais frágeis, fica mais difícil de você crescer e evoluir profissionalmente. Então, essa primeira situação aconteceu no início da semana e eu achei interessante, até anotei, né? Queria compartilhar ela com vocês. Mas aí aconteceu uma outra situação para o final da semana que já não foi tão boa assim, mas eu vou explicar. A gente tem um trabalho, um projeto aqui, e eu recebi uma tarefa para eu fazer em setembro. E só que era uma tarefa muito grande, dependia de várias pessoas, eu tinha que gerenciar o trabalho de umas 6 pessoas do time, e essas 6 pessoas do time ainda tinham que conversar com mais um time de 40, praticamente. Então foi um trabalho muito longo que a gente fez ao longo de praticamente 2 meses, né? Até o final agora, até metade de novembro. Então a gente organizou, fazia várias reuniões de acompanhamento, a gente fez todo o gerenciamento das tarefas, e aí a gente conseguiu terminar essa atividade uma semana antes do prazo. E eu apresentei o resultado para minha chefe e mostrei para ela, olha, a gente conseguiu, conversar com todas as pessoas aqui, os meus pares no time, todas as pessoas que eu tinha que gerenciar, gerenciei, a gente conseguiu a ajuda de todo mundo das áreas funcionais, a gente conseguiu fazer todas as estimativas, o resultado final foi esse, foi exatamente isso que a gente tinha planejado, mostrei o resultado para ela ficou super feliz, eu fiquei super feliz, e ela falou para mim, Felipe, então agora que o trabalho está totalmente feito, a gente só precisa fazer uma coisa, que é dar o checkzinho no sistema para mostrar que o trabalho foi feito e que todas as questões agora estão atualizadas. Aí eu falei, então tá ótimo, pode deixar que eu faço isso. E aí eu falei isso com ela na reunião, só que pensa, né, naquela sensação que você tem, né, quando você acaba de fazer uma entrega que foi muito grande, muito complexa, me deu um alívio muito grande, e no mesmo momento que eu falei para ela, pode deixar que eu faço, eu não anotei isso no meu caderno de responsabilidades, e tem vários temas acontecendo ao mesmo tempo. E aí passaram-se 3 dias, eu não dei o checkzinho no projeto, e aí no dia seguinte ao dia que era o prazo de dar o checkzinho, uma menina acabou me ligando aqui e falou assim, Felipe, eu estou olhando aqui os seus projetos e todos eles estão com o status da entrega anterior. Só que eu sei que você fez uma tarefa para você mudar. O que aconteceu? Vamos dar uma olhada aqui. Aí eu falei, não, cara, a gente fez, foi uma tarefa, foram 2 meses trabalhando já para estar tudo atualizado no sistema. A gente terminou uma semana antes, deixa eu dar uma olhada aqui. Então abri todo o sistema, comecei a investigar tudo, e quando eu fui ver, era uma atividade, eu tinha esquecido de dar o check. E aí eu falei com ela, cara, de verdade, foi mal, não tenho o que fazer, eu esqueci de dar o checkzinho no sistema, os projetos estão todos atualizados, mas você está vendo a versão anterior. Aí ela falou, Felipe, você sabe que isso significa que eu vou ter que agora atualizar tudo isso manualmente, né? E eu, puta, velho, uma parada que eu fiz durante 2 meses, atividades muito mais complexas do que dar um checkzinho que me gastaria 5 minutos no máximo fazer isso. E aí agora a falta de planejamento da minha parte vai acabar gerando um trabalho extra para uma outra pessoa que não tinha nada a ver. E aí ficou aquele clima, né? Ela não falou nada porque ela foi muito educada, mas ficou aquele clima de puta, cara, fiz merda. Puta da vida com você. Aí, cara, eu tentei de várias formas, cara, o que eu posso fazer pra te ajudar? Deixa que eu faço aqui manualmente, abre que eu faço. Ela, cara, não tem jeito, deixa que eu organizo aqui. E aí eu passei todas as informações pra ela, pra tentar facilitar de alguma forma o trabalho dela, a gente trocou vários e-mails, assim, conseguimos corrigir no dia, deu tudo certo no final da vida, não foi nada que comprometeu ninguém, mas eu fiquei com esse pensamento na cabeça. Falei, cara, às vezes a gente se incomoda muito com as coisas que são muito grandes e muito complexas, e acaba tirando um pouco, perdendo um pouco a atenção nas coisas que são pequenas. Mas às vezes aqueles problemas que são muito pequenos podem ser eles que vão te fazer tropeçar. E aí eu lembrei de uma vez uma frase que você de vez em quando falava, quando a gente ensinava os nossos mentorados aí sobre o processo seletivo, sobre conseguir novas oportunidades profissionais, que ninguém tropeça no pedregulho. Né? Porque o pedregulho, você está vendo ele ali, uma pedra gigante, uma rocha, uma montanha, você está vendo ela ali. Mas as pedrinhas pequenas, aquelas que você não está vendo ou não está dando atenção, são elas que te fazem tropeçar, são elas que atrapalham o seu resultado, são elas que podem acabar manchando um pouco aquele marketing pessoal, ou então aquela... A sua autoridade em determinados assuntos, e você tem que ficar atento também a essas pedras pequenininhas. E esse foi um momento que, por ter acabado de sair, né, de trás de um pedregulho, ter tirado aquilo da minha frente, ter aliviado o caminho, tinha uma pedrinha pequenininha que eu não me atentei, tropecei na pedrinha pequenininha e acabei causando uma pequena perturbação ali para outras pessoas que não precisavam ter aquilo. Então ficou esse ponto de atenção e esse aprendizado que, por mais que você passe por problemas, enfrente problemas muito grandes, você também tem que continuar com foco e atento àquelas coisas que você acha pequenas e relevantes, para que elas não te derrubem, né? Então, foi mais um ponto de atenção para, cara, daqui para frente, né? Vou sempre me policiar.
por menor que seja a tarefa, por mais fácil que seja a execução, acabou uma reunião, vou anotar tudo que eu tenho que fazer, marcar tudo como tem que ser feito e não deixar, vou fazer isso depois. Porque sempre quando você posterga coisas importantes para fazer, essas coisas importantes elas acabam aparecendo no momento mais crítico, o que te impede de ter uma execução bem feita, né? Então a gente até fala que a gente não é inimigo da procrastinação, igual muitos coaches de carreira são, que todo mundo fala, não, você não tem que procrastinar, você tem que ser produtivo 100% do tempo, execução máxima o tempo todo. Cara, não é assim. Na vida você não vai ser 24 horas por dia produtivo, você não vai evitar de procrastinar o tempo inteiro. O que você tem que fazer, que é o que a gente fala no Carreira Sem Frescuras, é organizar a sua procrastinação para acontecer em tempos determinados, né? Ao invés de você pegar e ficar procrastinando durante 2 horas olhando o celular, ao invés de fazer uma tarefa que você tem que fazer, você programa no seu dia alguns intervalos de 15, de 20 minutos, onde você vai procrastinar naquele tempo que é um tempo de descompressão, que vai ser um tempo de você relaxar e depois fazer o que tem que ser feito. Então, vou passar, anotar tudo, fazer tudo de primeira no que tem que ser feito, até as atividades pequenas, para que esses problemas acabam não acontecendo no futuro, né? E obrigado, velho, por me fazer expor aqui situações constrangedoras para os 160 mil pessoas mais próximas aqui do nosso Carreira Sem Frescura. Só família. Só a comunidade aqui. Fazer aprendizado. Não, mas acontece, cara. Acontece. E aquele negócio, né? Conforme você vai crescendo na carreira, mais e mais coisas vão aparecer, né? Não vai ficando mais fácil, necessariamente. Vai mudando o nível de, digamos assim, impacto das suas entregas. Né? Porque você pega ali um estagiário, não tem como comparar o resultado de um estagiário com o resultado de uma diretora. Né? É completamente diferente ali. Então, quanto mais você sobe na carreira, mais essa atenção aos detalhes vai impactar. Né? E tudo bem que foi uma besteirinha, né? Foi um check ali, como você disse, não impactou ninguém, mas poderia ter impactado. Né? Obviamente não foi o caso, você conseguir corrigir, mas é o que você disse, né? Vamos. Falou, anotou, porque quando a idade vai chegando, amigo, você não vai lembrar das coisas. Se eu não botar na minha agenda, né? Obviamente aqui eu não preciso me preocupar com a entrega de trabalho, né? Já que eu estou no mestrado. Mas qualquer tipo de evento, qualquer tipo de almoço com empresas e afins que a gente tem aqui, se não tiver na minha agenda, não existe. Não existe na minha memória. Porque tem tanta coisa pra gente se preocupar que às vezes aquela coisinha besta não tem lugar mais. Né? Então, excelente aprendizado aí para o pessoal. E percebemos que o Felipe não é de todo de ouro. O Felipe também o Felipe é humano, gente. Todos nós. Mas é legal você falar isso, cara, que tem que ser anotado, né? Que pra você não manter só na sua mente. Não é nem só porque a gente tá ficando mais velho, né? Porque realmente, quando você vai ficando mais velho, vai ficar mais difícil de você gravar. Mas o cérebro, por mais que ele seja muito complexo, por mais que ele seja extremamente potente, né? O cérebro humano é uma ferramenta fantástica, um órgão fantástico que a gente tem. Ele é ótimo para gerar ideias, para gerar insights, para ter essas observações assim imediatas, mas ele é péssimo para guardar, né, essas ideias. Se você não tiver um papel escrito, se não tiver uma agenda anotada, se você não tiver isso em algum outro lugar que você possa ver, o que possa te lembrar, o seu cérebro pode acabar falhando miseravelmente nessa tarefa. Então é bom ter alguns auxílios externos assim para te ajudar a sempre estar performando bem, né, no que você tem que fazer. É bom que você falou, né, você usa bastante o calendário. Você deve usar o Google Agenda, né? Você é o garoto do Google, então você deve usar o Google Agenda para colocar tudo ali. Eu não uso muito o calendário, deveria usar mais, porque eu acho que é bom realmente você deixar tudo organizado, como você faz, mas eu uso o Notion, gosto bastante dele, e eu uso aquele esquema de anotar as tarefas que eu tenho que fazer no dia, né? É aquela mistura ali daquelas ferramentas de performance e gerenciamento de tarefas que a gente ensina no Carreira Sem Frescuras, né? Eu gosto de todo dia de manhã já listar todas as tarefas que eu tenho que fazer, já gosto de organizar essas tarefas, tipo aquela matriz de Eisenhower, né? Mostrar o que é urgente, o que eu posso postergar, o que eu posso delegar para outras pessoas fazer, o que eu posso excluir dali. Eu gosto bastante de trabalhar com os meus big wins do dia e da semana, né? São aquelas tarefas que eu determino, quais são as tarefas que se eu fizer hoje ou durante a semana, já tá pago, né? O meu dia tá pago, a semana tá paga, entreguei o que eu tenho que entregar. Então eu faço uma organização dessas tarefas com essa listazinha das tarefas em checkzinho e depois eu vejo ali quais são as mais importantes, os meus big wins para me organizar direitinho. Não coloco isso na agenda, mas também tem outras formas de se organizar. Eu acho que cada um vai arrumar uma forma melhor, né?
Porque cada um vai ter o seu próprio estilo, né? Eu uso o Google, o calendário, mas, por exemplo, aqui no MIT eles usam o Microsoft, né? Então, o jeito que eu achei de colocar todo mundo junto, Incorporar incorporar, uma palavra. quase que não saiu. Incorporar é ter tudo linkado no calendário da Apple. Porque aí eu consigo ter tanto o Google quanto o Microsoft num só. Sim. Mas para as atividades da faculdade, eu tenho, aqui do MIT, eu tenho um Trello. Porque o lado bom é que assim que você entra aqui na faculdade, no início do semestre, você recebe o que chamam de sílabus. No plural fica syllabi, né? Porque é latim. Mas é basicamente tudo que você vai ver, a agenda completa do que vai ser dado, quando vai ser dado, o que você tem que ler para aquela aula, quando vão ser as tarefas barra provas. Então você já tem como se programar do início do semestre até o final, porque tá tudo bonitinho já ali. Porque ajuda, facilita muito a vida, né? Mas ter esse tipo de organização ajuda muito, sem sombras de dúvida. Você já tá entrando para as provas finais agora do MIT, né? Cara, porque essas próximas semanas vão ser bem atribuladas, porque, vê só, né? A gente tá aqui na penúltima semana de novembro. Essa semana que vem agora é o feriado de Ação de Graças, então a gente basicamente tem a semana toda fora. Na semana seguinte, na segunda, eu já tenho que entregar. Exato. E o Black Friday, né? A galera vai morrer gente aqui. A galera fica louca. E nem é meme, né, cara? É verdade. E nem é meme. A galera morre pisoteada, bicho, nas lojas. Bizarro. Porque fica na porta lá, louca pra entrar, pra pegar uma TV de 5 mas aí acontece a Black Friday de verdade, né? Não é o preço que, tipo, no Brasil eles sobem pra depois eles abaixarem menos, né? Aqui até, eu acho que aqui até tem um pouquinho de Black Fraud, mas é muito mais Black Friday do que Black Fraud. E eu já tenho uma prova pra entregar na segunda, que vamos ter que pensar direitinho como que a gente vai fazer. Como assim entregar? Você vai fazer? Porque tem muitas provas que não são para fazer na hora. Elas, por exemplo, essa prova é um case, né? E o que é esse case? Algumas faculdades, a mais famosa é Harvard, que faz isso. Eles pegam situações reais ou fictícias de empresas e elaboram todo um caso sobre essa empresa para ensinar alguma área específica. Então, por exemplo, um caso que seria incrível se eles fizessem o caso agora da Lojas Americanas sobre contabilidade. Eles tiveram aquela leve fraude ali de 50 milhões de reais. Besteira. Ou outro caso é o lançamento, é a entrada do mercado de carros elétricos pela Tesla. Como foi esse início? E o que é interessante é que ele é moldado para você aprender alguma coisa específica. Então ele vai ter muitos dados, vai ter os balanços, vai ter dados sobre o mercado e afins, para você responder perguntas XYZ, que é o professor que vai decidir, entendeu? Então é um case ali de 20 páginas de leitura, mais 10 páginas de dados, para você responder algumas perguntas. E não é algo que você olha, lê e faz. Você vai provavelmente passar uns 4 dias fazendo esse negócio, que é complexo. Então tem esse tipo de prova, que aí eu vou ter que entregar dia 4 de dezembro. Mas aí na semana do dia 4 é a última semana efetiva de aulas. Então todas as festas, todas as celebrações vão ser dessa última semana, dos clubes e afins. Aí vou ter uma semana de folga, em que a galera vai viajar, mas eu não consigo viajar antes de prova, não dá, minha cabeça não funciona. E na volta, aí são reais as provas que você tem que sentar a nádega na cadeira e fazer, que é o assunto acumulado de todo trimestre, todo semestre, de contabilidade, economia e dados, que é boa. Codar. E aí depois disso partiu o Brasil. Partiu o Brasil. Amém. Nossa senhora, não aguento mais. Quero ficar lá. Vou também para o Brasil no dia 21 de dezembro. Então falta basicamente um mês para isso acontecer. Também tô ansioso. Mas você falou aí dos cases de Harvard, eles são bem, bem famosos. Tem vários vídeos assim que mostram como esse esquema de análise de cases funciona. E existem várias empresas no Brasil que viraram cases de Harvard, né? Sim. Acho que a própria Magazine Luiza também virou case de Harvard. Tem algumas franquias no ramo de ortodontia que também viraram. Tem várias empresas brasileiras que viraram um tema de Harvard, que é bem legal. Vamos ver, quem sabe um dia o Carreira Sem Frescuras não viram um tema. Porra, já deveria ter virado. Do MIT também, né? Gustavo, mas eu acho que é isso então, cara. Hoje falamos aí 30 minutinhos, eu acho, né? Dependendo dos cortes que o Gabriel fizer dessa nossa conversa para ninguém cancelar a gente. Acho que foi bom papo, muito tempo que eu não falo com você. Na próxima vez eu vou querer que você conte aí suas aventuras da carteira de motorista, beleza? Mas pode deixar isso. Nossa senhora, pode deixar. É isso, pessoal. Específico sobre isso. A gente vai ficar por aqui nesse episódio, mas
vai ter mais. Pode ficar tranquilo que se não encontrarem a gente aqui, encontram a gente lá no Instagram, Carreira Sem Frescuras. Boa. É isso. Tchau, tchau, Felipe. Gente, forte abraço para vocês e até o próximo Descompressão. Valeu, Falou, Gustavo. pessoal. Tamo junto.